passar o vídeo e, se for permitido, de divulgar em outras plataformas para outras pessoas ouvirem. Ok. Você me diz depois se é possível isso ou não, porque é sempre interessante, eu acho, né? Uma Claro. possibilidade até da palestra se estender para depois que foi realizada, né? Sim, claro. Pode ser interessante, né? Então, vocês podem fazer o uso que foi interessante para vocês, deixar o tempo e até mais. Vocês querendo até disponibilizar em algum blog que fique sempre disponível, também pode fazer isso. Se vocês puderem também me passar para... Eu te mando o link do vídeo. Certo. Ok? Então, a gente vai iniciar, né, hoje, dia 29 de maio, a gravação da nossa aula. Com muita honra, a gente recebe o professor José Assunção Barros, da UFRJ, para trabalhar um pouco com a gente, para falar um pouco sobre a produção e a escrita da história. Lembrando que esses alunos que são originários dessa turma, eles são alunos de 6º período da graduação em História, e aí agradecer a professora Juliana, que fez todo o trâmite do convite, enfim, e nós podemos começar, professor. E aí, lembrando também que o professor José Assunção, ele vai falar um pouco, né, o tempo que ele achar conveniente, depois ele vai abrir para uma série de perguntas, e aí a gente pode pensar num bloco de perguntas, de 2, 3, ou uma por uma. Isso fica a seu critério, professor. Perfeito. Tá? Eu vou sair do vídeo para poder facilitar a conexão, mas eu estou aqui, qualquer coisa é só me chamar. Tá, ok. Bom, então eu quero agradecer, antes de mais nada, o convite da professora Jacira e da professora Juliana e da PUC Minas como um todo, e saudar Parece que está falhando. Só um minuto, professor. Parece que está falhando. da Universidade Rural e, inclusive, de outras universidades. Que ocorreu mais nesse período, ela foi alta. A população comprou, a população está fazendo. Tem diversas maneiras da gente pensar isso, né? Porque a gente usa geralmente a palavra escrita da história. Existem vários livros, por exemplo, que tratam disso com o título A Escrita da História, e você abre, a temática são diversos tipos diferentes de história. Então, história cultural, história política, história, ou seja, a historiografia, porque historiografia significa isso também, escrita da história. A história que é escrita pelos historiadores e que trata como temática da história campo de acontecimentos, processos. Bom, essa é uma maneira mais ampla de entender a escrita da história, mas eu entendi mais especificamente o que eu acho que deve se encaixar numa maior especificidade que deve ser interessante para o conjunto das aulas que já devem ter sido dadas dentro dessa temática mais ampla da escrita da história. Eu entendi a escrita do historiador no sentido mais restrito, e é sobre isso que eu pretendo falar um pouco, embora a gente possa fazer comentários sobre outras coisas laterais, mas que seria a escrita mesmo, a escrita do historiador, no sentido de que o historiador é um pesquisador, um cientista, vamos categorizá-lo assim, e depois podemos, inclusive, discutir isso. Um tipo específico de cientista que desenvolve uma pesquisa a partir de fontes históricas, a partir de uma característica que é do seu campo disciplinar, de um objeto específico. Mas, em um momento,
importantíssimo, esse historiador tem que divulgar os resultados da sua pesquisa. Como ele faz isso? Bom, ele pode fazê-lo através de uma conferência, de uma palestra, de comunicações em congresso. Ou ele pode fazer por escrito, através de artigos, através de livros. Geralmente, essas duas coisas elas se imbricam, porque quem faz a sua comunicação num congresso, ou, por exemplo, uma conferência, geralmente também parte de um texto que foi escrito, que ele escreveu especialmente para aquela fala. E, frequentemente, as conferências são transformadas em textos e publicadas nas revistas também. Então, a gente pode considerar essas duas coisas, essas duas formas verbalizadas de apresentar o resultado do trabalho dos historiadores, como uma escrita da história nesse sentido mais específico. Ou seja, então a primeira formulação que eu quero fazer é que o historiador precisa escrever. Ele pode ser um excelente pesquisador, ele pode lidar maravilhosamente bem com os conceitos, vamos falar um pouco sobre isso também, porque faz parte da escrita da história, o uso de conceitos. Ele pode ser um grande pesquisador de fontes, lidar com as metodologias em cima dessas fontes, fazer um excelente trabalho de pesquisa em história e de reflexão historiográfica. Mas tudo isso se perderia se ele não pudesse, num certo momento, ao final dessa pesquisa, entregar essa pesquisa a um público amplo. Como? Através de uma escrita específica, de um texto. Ou seja, os historiadores precisam elaborar textos. Eu acho que, inclusive, na formação de historiadores, existe até uma certa lacuna que a gente pode comentar, inclusive aqui na minha fala e também no debate. Quando a gente vê os currículos de história, nas várias graduações, a gente vê muito a presença das matérias de conteúdo, história do Brasil, história da América, história moderna, história contemporânea, história medieval, história antiga, história da África, o que seja, disciplinas de conteúdo. Vemos também um certo elenco de disciplinas de teoria e metodologia, inclusive é o elenco ao qual eu me filio como professor, ou seja, teoria e métodos para estudar história. Vemos um elenco de disciplinas interdisciplinares, né? Você também dialoga com a sociologia, com a geografia, com a antropologia. Isso é uma conquista da história, a interdisciplinaridade. Mas raramente eu vejo, aliás, eu nunca vi, para falar a verdade, como matéria obrigatória. Às vezes, alguns professores é que fazem isso por iniciativa, inclusive eu. Uma disciplina, a escrita da história, mas a escrita da história não naquele sentido mais amplo que eu falei, os diversos tipos de história, a historiografia, no sentido de como escrever um texto, de história especificamente. Isso já gera a segunda questão que eu quero colocar, que é essa. Existe uma especificidade do texto de história? Algo que distinguiria, por exemplo, o texto do historiador do texto do filósofo, do texto do jornalista, do texto do sociólogo, do antropólogo, ou do jurista, ou de qualquer outra área. Ou seja, existe uma especificidade nesse texto da história. Eu gostaria de falar também um pouco sobre isso. Eu já vou chegar aqui, nesse ponto. Mas antes eu queria dizer isso. O historiador precisa elaborar um texto escrito, verbalizado. Pode ser escrito, se ele for publicado sob a forma de artigo ou de livro, pode ser verbalizado oralmente se ele for apresentado como uma conferência. E é reversível uma coisa a outra. Mas o historiador precisa lidar com essa possibilidade de escrever. Então, é esse o sentido que eu vou dar a essa minha fala. Eu diria que, quando a gente começa a pensar sobre isso, sobre como seria a escrita da história, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma dupla natureza do texto histórico. Por quê? Porque a história é uma ciência, por tudo isso que eu falei ainda há pouco. Ela lida com conceitos, com objeto de pesquisa, com uma reflexão argumentativa, com uma base empírica, que são as fontes históricas, com uma pesquisa, com metodologia,
teoria. Ou seja, a história é uma ciência, por um lado. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, embora também haja uma discussão sobre isso, mas eu acredito que atualmente a maior parte das pessoas entenda que a história é uma ciência. Bom, e ela tem sido entendida como ciência desde o século XIX até hoje. Agora, que tipo de ciência é? Isso é uma outra grande discussão. Pode ser até para uma outra palestra, por exemplo. Mas vamos entender que a história é uma ciência. Tudo bem, esse é um primeiro aspecto da escrita da história. A história apresenta uma escrita científica. Mas o segundo aspecto que eu quero intermesclar com esse é que a história não é apenas uma ciência. Por quê? Exatamente porque, num último momento, o historiador vai ter que apresentar os resultados das suas análises científicas, do seu trabalho de pesquisa, mas essa apresentação, esse texto no qual ele apresenta esse seu trabalho, não é um texto de um matemático, de um físico. Ele é um texto que usa palavras comuns, que tem elementos narrativos, e mais ainda, não é um texto que vai ser lido só pelos especialistas do seu campo, só pelos historiadores de formação. O texto do historiador pode interessar pessoas de formações diversas, juristas, sociólogos, antropólogos, ou até pessoas comuns que nem se formaram necessariamente em nenhum campo desses, ou até médicos, ou seja, engenheiros. O texto do historiador ele precisa alcançar uma parcela grande de pessoas, de interessados. E ele lida com elementos narrativos. Ele tem que ser um texto interessante, um texto sedutor. Pelo menos eu sustento isso. Nesse momento, eu diria que entra a outra natureza do texto histórico. Se ele é um texto que apresenta uma escrita científica, ele também apresenta uma escrita artística. Eu já vou explicar como. Ou seja, para mim, eu entendo que esse texto, escrito pelo historiador, mobiliza uma escrita simultaneamente científica e artística. Artística no sentido de que o historiador precisa chegar a decisões estéticas na apresentação do seu texto. Vamos dizer que ele está narrando uma história que aconteceu, ou não narrativamente necessariamente, mas está analisando um certo processo histórico. E ele precisa dar uma forma textual a isso. Esse historiador, ele não passa apenas por decisões científicas, ele já passou para fazer a sua pesquisa, a sua reflexão, mobilizar os conceitos e analisar metodologicamente as fontes. Mas ele precisa atingir, agora, um patamar de decisões estéticas, como qualquer literato. Nesse sentido, eu entendo que o historiador também precisa se aproximar dessa dimensão artística, que é a dimensão dos literatos, dos escritores de modo geral. Ou seja, o historiador não é só um cientista. Ele é também um cientista, mas ele também é um literato, um escritor. E, portanto, nesse sentido que eu estou empregando essa palavra, o literato, ele também é um artista. Então, eu quero dizer que, na minha opinião, a escrita da história é simultaneamente uma escrita científica e uma escrita artística. Esse é o primeiro ponto que eu queria situar a essa discussão. O segundo aspecto remete àquilo que eu estava falando. Tá bom, o historiador precisa escrever e produz um texto escrito. Mas aí, a segunda questão é: que tipo de escrita é essa? Que o historiador lança a mão para produzir um texto com especificidade histórica. Aí eu faço a pergunta: existe uma característica histórica específica no texto produzido pelo historiador? Uma característica historiográfica? Eu quero dar um exemplo. Por exemplo, será que, ao abrirmos um livro qualquer, escrito por um historiador, esse livro, ele vai... Você abrindo e você começa a ler esse livro, o leitor pode dizer: esse texto foi escrito por um historiador, sem saber quem foi o autor. Só de folhear, ou abrir, ou começar a ler efetivamente o livro escrito por um historiador, sem saber quem é o seu autor e se ele é historiador,
mas só tendo o texto à nossa frente, será que poderíamos, lendo algumas páginas desse texto, um leitor qualquer, de qualquer área que seja, poderia dizer: esse texto foi escrito por um historiador? Se isso for possível, a gente pode dizer que existe uma singularidade no escrever da história. O texto do historiador apresenta certas características. Eu quero sustentar que existe isso. Então, por exemplo, eu vou partir para desenvolver essa primeira sessão de uma comparação com um filósofo, por exemplo. Digamos que eu esteja lendo um livro de um filósofo. Eu abro esse livro e começo a ler e eu fico com essa impressão: esse texto foi escrito por um filósofo. Ou seja, isso diria que existe uma especificidade na escrita filosófica. E, ao mesmo tempo, ler um livro do historiador, eu identifico: esse é um texto do historiador. Ou seja, existe uma especificidade historiográfica no texto escrito pelo historiador. Então, eu vou comparar esses dois exemplos para a gente chegar a alguma conclusão junto sobre esse primeiro ponto. Existe essa característica? Bom, geralmente, quando eu leio os textos de filósofos, aliás, eu gosto muito, leio muito filosofia. Então, a gente pode pegar um livro do Sartre, por exemplo, O Ser e o Nada. Um livro grande, muitas páginas. Às vezes eu abro o livro do Sartre, uma página ao meio, e começo a ler. E sempre é uma leitura interessante. Às vezes eu nem sinto a necessidade de começar a ler do início ao fim. O texto do filósofo, para mim, ele tem uma certa característica. O filósofo, ao escrever o texto dele, ele sai escrevendo e conversando com ele mesmo. Claro que o leitor entra junto nessa viagem e participa dessa conversa. Mas o texto do filósofo, embora possa excepcionalmente não ser assim, mas, em geral, é um monólogo, é uma reflexão de alguém que reflete sobre um assunto importante, um assunto existencial, por exemplo. Então, ninguém cobra de um filósofo, por exemplo, que ele não dialogou com outros filósofos. Ele pode dialogar, eventualmente, mas isso não é uma cobrança em absoluto. Ele pode fazer páginas e páginas de um texto filosófico só fazendo a reflexão dele sobre um determinado assunto, com método, com um tipo de discurso eminentemente filosófico, mas não faz parte do quadro de exigências dele que ele dialogue necessariamente com outros filósofos, por exemplo. Você não vai lá atrás, na bibliografia, pode ocorrer, mas se for uma obra filosófica de levantamento, de discussão de autores, claro que isso vai ocorrer. Mas não necessariamente você precisa ir ao final e encontrar uma bibliografia que são os textos com os quais ele dialogou. Esse diálogo não é cobrado do filósofo. No entanto, eu já vou fazer a primeira comparação com o texto do historiador. Se você abrir um texto do historiador, aí, uma das coisas que você espera, você vai lá no final do texto desse historiador, desse livro escrito por um historiador, e você quer saber qual a bibliografia do texto. Ou seja, o que é você querer saber a bibliografia do texto do historiador? É você querer saber com que outros historiadores esse historiador dialogou para chegar às suas conclusões. Seja para concordar com eles, seja para melhorar esses pontos de vista, ampliá-lo, levá-lo em outra direção, ou seja para discordar deles, para rejeitar essas obras e propor outras hipóteses, por exemplo. Então, isso é cobrado. Muitos aqui estão fazendo uma monografia em história, por exemplo. Aí você vai para a banca. A primeira coisa que a banca vai querer ver é: deixa eu ver a bibliografia. Quer dizer, com quem você dialogou. Então, isso é cobrado de um texto historiográfico, seja ele escrito por um professor, por um doutor em história, ou por um escritor já renomado, seja escrito pelo estudante de história que está concluindo a sua monografia. Então, a gente pode pontuar como um primeiro aspecto que distingue a escrita do historiador da escrita do filósofo, por exemplo, essa necessidade de um diálogo com o outro. Vamos chamar esse outro de alteridade. Ou seja, o
texto do historiador é marcado pela alteridade. Ele necessariamente discute com outros pensadores do seu campo de saber, outros historiadores, ou da área de ciências humanas, sociólogos, antropólogos, com os quais ele vai dialogar a partir de certos conceitos, por exemplo, ou de metodologia, ou pessoas que estudaram o tema dele antes, e ele vai dar novas direções. Então, esse diálogo é fundamental. Eu diria que é um elemento. Quer dizer... Vou voltar para lá agora. Quem? Vamos chamar esse primeiro ponto que estou chamando de alteridade. O texto do historiador é marcado pela alteridade. Mas tem outra alteridade fundamental, que é até mais importante do que essa. Isso se refere agora a qual é o objeto do estudo do historiador. Bom, o objeto do estudo do historiador é um processo histórico que já ocorreu, que já finalizou. Vamos chamar a essa... Ou seja, o historiador examina uma outra época. Só um instante, gente. Vocês estão todos me ouvindo ou é só para eu pontuar se não está ocorrendo nenhum problema? Está me ouvindo, Jacira? Eu estou te ouvindo muito bem, só que tem alguém da turma que está com o microfone ligado. E aí eu vou pedir para todos desligarem o microfone para a gente ter acesso à voz do professor sem interferência. Perfeito. Que era isso. Eu estava ouvindo uma interferência e eu estava pensando que eu estava com um problema. Mas então, eu retomando o ponto onde eu estava dizendo que, além dessa alteridade, que é você conversar com outros historiadores, sociólogos, antropólogos, outros analistas, tem a alteridade fundamental que deve estar presente no texto do historiador. Porque o objeto de análise do historiador é uma outra sociedade, uma outra época, ou processos históricos que já se extinguiram ou que então se transformaram em outra coisa. Um outro tempo. Então, tempo é fundamental na escrita da história. Mas também essa alteridade que vem do tempo. A gente vai ver que isso aí vai ser fundamental. Ou seja, o historiador ele não lida só com... Podemos dizer assim, que o historiador fica, ao escrever seu texto, ele fica circulando entre dois níveis. O nível da análise dos historiadores, onde ele dialoga com outros historiadores, e ele mesmo faz as suas difunde as suas impressões, faz as suas análises, nível 1, vamos chamar assim, e o nível 2. O nível 2 é o nível da outra época. É o nível das fontes históricas, da sociedade que já desapareceu, ou do processo que já desapareceu, mas que deixaram suas marcas num certo conjunto de fontes históricas, do qual o historiador lança a mão para dialogar com essa outra época, para analisá-la, para tratá-la como objeto histórico. Isso vai ser fundamental na escrita do historiador. Por quê? Eu diria assim, eu posso falar essa frase, o texto do historiador não é como o texto do filósofo, um texto único, onde o filósofo monologa consigo mesmo. O texto do historiador ele é dialógico, mas ele é também um texto desdobrado sobre si mesmo. O que eu quero dizer com esse texto desdobrado sobre si mesmo? O historiador, além de escrever o seu próprio discurso, ele sempre tem que abrir espaço dentro do seu texto para o discurso de outros e, sobretudo, para o discurso dos outros que vêm dessa outra época, as fontes históricas. Como que ele faz isso? Bom, os dois recursos mais à mão pela escrita historiográfica são o da transcrição e o da paráfrase. Vou explicar rapidamente. A transcrição é quando eu pego um texto que foi escrito numa outra época, e ao qual eu cheguei através de uma fonte histórica, e seleciono um parágrafo dali, ou uma parte maior, uma parte menor, coloco entre aspas, e é como se eu abrisse uma janela para o passado, porque aquelas são palavras de uma pessoa de séculos atrás, décadas, séculos ou até milênios.
2 milênios, se for um texto do Antigo Egito ou mais. Ou seja, quando eu faço isso, eu faço a transcrição de um texto de outra época, de uma fonte, de um trecho de uma fonte. Por isso eu tenho que aspear e tenho que citar onde que está essa fonte. Não é como se eu estivesse abrindo uma janela para o passado. Abri uma janela para o passado e mostrei para o meu leitor. O leitor ele está olhando naquele momento, no texto que eu introduzi dentro do meu texto. Eu abri uma dobra e trouxe um texto do passado e mostrei para o leitor, dentro do meu livro, como historiador. Aí o leitor, naquele momento, que está olhando aquele trecho transcrito entre aspas, e sabe, porque eu sinalizei assim, que aquele texto vem de uma pessoa que escreveu há 300 anos. Ele sabe que é um texto que vem de outra época. É como se esse leitor estivesse olhando uma verdadeira janela para o tempo, para uma outra época. O historiador proporciona a esse leitor esse milagre, digamos assim, o milagre de olhar para uma outra época através do tempo. O historiador mostra essa janelinha, as palavras de uma pessoa de uma outra época, só que ele não pode parar por aí, senão ele seria um mero expositor de trechos de fontes, né? Mas não, o historiador faz isso e em seguida começa a comentar. Como a gente vê nesse trecho, tal, ele faz uma análise, ele tenta identificar o que está por trás daquelas palavras, será que é uma ideologia, uma classe social, a quem está se referindo, coloca em comparação com outra janela, é isso que o historiador faz, ele traz essa janela, mas ele analisa a janela para o seu leitor. Mas, de qualquer maneira, ele traz essa janela. Vamos chamar isso de transcrição, é um dos procedimentos. É típico da escrita do historiador. Outro procedimento é quando você traz as palavras, mas você não faz necessariamente esse recurso do discurso direto. Você não coloca entre aspas, mas você comenta com as suas próprias palavras. Por exemplo, digamos que eu falasse assim, existe um texto do Antigo Egito, um trecho do Livro dos Mortos, onde encontra-se um ritual que diz o seguinte, tal. Aí eu falo sobre esse ritual com as minhas próprias palavras de historiador, em discurso indireto. Vamos chamar isso de paráfrase. A paráfrase não deixa de ser você também continuar trazendo para o seu texto esse texto de outra época. Mas você fala com as suas próprias palavras. Você não aspeia e não traz a janelinha pronta. Você simplesmente... Às vezes a gente faz isso para alternar um pouco, para o texto não ficar chato. Outras vezes é porque as palavras são um pouco ásperas, difíceis e tal, e você quer simplificar ou você quer encurtar um caminho. Por razões diversas você faz isso. Os historiadores fazem as duas coisas. Ora, eles estão trazendo a própria janelinha do passado, a transcrição, ora, eles estão fazendo uma paráfrase, falando sobre aquilo que existe num texto no passado, e ele dá o arquivo, ou dá o livro que foi publicado com aquela fonte. Porque isso é outra característica da escrita historiográfica. Tudo tem que ser sinalizado. Seja o diálogo que você está travando com outros historiadores, seja o diálogo que você está travando com fontes históricas. Então, o historiador sinaliza isso, mas fala com as suas próprias palavras. Vamos chamar isso de paráfrase. Ele faz as duas coisas. Nos dois casos, se vocês entenderem bem, é como se o historiador estivesse trazendo uma alteridade, vamos chamar assim, alteridade no sentido de outro, como se ele estivesse trazendo essa alteridade para dentro do seu próprio texto. Por isso que eu disse que o texto do historiador é um texto desdobrado sobre si mesmo. Ele traz essa alteridade que vem de uma outra época. Eu já disse que isso tem que ser feito sinalizando, né, onde se encontra essa época. Isso dá um caráter científico a essa escrita da história. Porque um outro leitor, um outro historiador, por exemplo, pode querer e verificar. Existe mesmo essa fonte? Foi publicada ou está em algum arquivo? E o historiador sinaliza, está lá no arquivo tal ou foi publicado no livro tal. Fazer isso é dar cientificidade à sua escrita histórica, porque você está permitindo que outras pessoas refaçam o seu caminho científico. Então, isso faz parte da natureza científica da escrita da história. Mas eu já vou comentar a natureza artística. Então, assim, essa
Quais as implicações disso, dessa alteridade? Bom, eu falei com vocês que o historiador lida com dois tempos por causa disso, né? O seu próprio tempo, que é ele em uma determinada época, a época do historiador, ele mesmo, onde ele está fazendo reflexões, utilizando conceitos da sua própria época, dialogando com outros historiadores ou sociólogos, ou antropólogos, ou quaisquer outros da sua própria época, é o nível 1. Mas existe a outra época. A outra época é a época da fonte, que também traz a ele texto, e que ele expõe também no seu texto. Com isso, ele está lidando com dois tempos. Ou seja, o historiador ele não está preso a um tempo só, ele fica circulando entre dois níveis temporais. E circular entre dois níveis temporais é também circular entre dois mundos linguísticos. Por quê? Porque ele tem o universo linguístico dele mesmo, historiador, e dos seus colegas historiadores com os quais ele está dialogando. Mas ele tem o mundo linguístico da fonte. Pode, inclusive, ser a mesma língua. Digamos, eu vou dar um exemplo, digamos que nós estejamos lendo um texto do Brasil colônia, Brasil no século XVII, por exemplo. É o mesmo português que falamos hoje. Mas eu posso dizer também que é uma outra língua. É difícil de entender, mas logo vocês vão entender isso. Porque eu tenho a minha língua atual, o português, e existe essa outra língua, o português. Tá, é o mesmo português? É. Mas será que todas as palavras que estão ali significam exatamente a mesma coisa que hoje significam? Ou, como sabemos, como historiadores devemos saber isso, as palavras também têm uma história e por isso mudam. E os conceitos têm uma história também. Então, digamos que eu estou usando um conceito hoje, forjado na própria oficina do historiador ou tirado do patrimônio que já pertence aos historiadores. Vamos dizer... Travou para todo mundo ou só para mim? Vamos aguardar um minuto que já deve voltar. Só um minuto, pessoal. Professor, caiu. Aí, voltou. Você pode voltar um pouquinho da sua fala, porque ficou 3 minutinhos caído. Tá, perfeito. Quer dizer, eu estava dizendo assim, mesmo que a gente esteja analisando uma fonte histórica de 3 séculos atrás, e seja a mesma língua que nós falamos, português, num sentido historiográfico é uma outra língua. Por quê? Então, digamos assim, que eu estou... Operário é uma palavra muito conhecida hoje, operário. Mas eu estou analisando um texto do início do século XX, onde já existia a palavra operário. Mas, na fonte que eu estou analisando, aparece essa palavra operário. Será que é o mesmo sentido que se tem para a palavra operário? Claro que é mais ou menos o mesmo sentido. Mas será que uma pessoa da época lia essa palavra operário e compreendia a mesma coisa que um leitor de hoje, ao ler essa palavra operário num texto, vai compreender? Ou seja, os conceitos eles têm uma história. Então, a primeira consequência importante disso que eu estou falando, o fato de que o historiador lida com 2 níveis de tempo e com 2 mundos linguísticos, o seu próprio, como analista, e o das fontes, é o uso de conceitos, a especificidade que a história traz no uso de conceitos. Porque, assim como todas as ciências, todas lidam com conceitos. É uma característica do saber científico, o uso de conceitos. E a história não é diferente nesse aspecto, como ciência. Mas tem uma especificidade no tratamento de conceitos. Ocorre que alguns dos conceitos que o historiador mobiliza na sua escrita
são conceitos da sua época, são conceitos que fazem parte do patrimônio historiográfico. Podem ser até ele mesmo inventou, ou ele tomou esses conceitos de outros historiadores, de sociólogos, de antropólogos. Mas uma parte de outros conceitos com os quais os historiadores lidam vem de uma outra época, eles estão lá nas fontes. Isso traz o terceiro problema que eu queria falar da escrita do texto historiográfico, que é o uso de conceitos, que é o problema do anacronismo. O anacronismo pode ocorrer ou não, mas porque o historiador ele lida com conceitos de hoje para analisar uma outra época. Por exemplo, não só isso, mas é uma possibilidade. Por vezes, quando fazemos isso, um conceito que funciona muito bem para analisar uma situação atual não se encaixa bem com uma outra época. Aí a gente chama isso de anacronismo. E outras vezes se encaixa muito bem. Eu costumo dar 2 exemplos. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, alguém de vocês resolveu fazer uma monografia que seria assim, o feminismo na Grécia Antiga. Todo mundo vai fazer uma careta. Que é isso? Isso é um anacronismo. Feminismo na Grécia Antiga. Feminismo é um conceito que se adequa muito bem para certas questões atuais, mas jogado para uma outra época não funciona muito bem. Mas ocorre sempre isso? Sempre que eu uso um conceito de hoje para o passado não dá certo? Não. Por quê? Porque o outro exemplo que eu sempre uso para ilustrar essa questão é o conceito de crise. Crise é um conceito que só adentrou as ciências humanas no início do século XX, embora ele já fizesse parte do vocabulário médico dos 2 séculos anteriores. Mas ele é crise política, crise social, crise econômica, adentrou o espaço das ciências humanas nas primeiras décadas do século XX. Bom, mas quando eu falo agora a crise do antigo Império Romano, ninguém reclama, ninguém faz a careta. Ou seja, embora os romanos antigos não usassem essa palavra, crise, para definir um sistema que perturbou-se ou que está se deteriorando, ou qualquer coisa assim, um sistema social, econômico, político, embora eles não usassem esse conceito, crise, na época, quando eu uso para analisar o antigo Império Romano se desfazendo e entrando na Idade Média, quando eu chamo isso de crise do antigo Império Romano, ninguém reclama. Ou seja, embora seja um conceito de hoje. Então, a gente vê com esses 2 exemplos que eu trouxe muito rapidamente, só para ilustrar mesmo, né? Alguns conceitos que eu uso hoje produzem anacronismo quando eu aplico ao passado, como foi o primeiro exemplo, o feminismo na Grécia Antiga. Mas outros, embora sejam conceitos de hoje, crise, não produzem um anacronismo, crise do antigo Império Romano. Essa questão ela é importante, mas eu também não quero me reter só a ela, que eu quero seguir falando da escrita do historiador. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que faz parte da escrita do historiador esse problema. Ele tem que gerir de um modo muito especial os conceitos que ele vai utilizar, porque alguns produzem anacronismo e outros não produzem. Então, a gente pode dizer que o trato do historiador com os conceitos difere de outras escritas, de outros saberes científicos, seja antropologia, sociologia, filosofia. O historiador tem muito presente essa questão dos conceitos, da historicidade dos conceitos. Bom, eu queria passar agora a outra questão. É quando porque até aqui eu falei da cientificidade da escrita histórica e culminei com esse exemplo dos conceitos. Mas eu também tinha falado para vocês no início dessa live, dizendo que a escrita da história também é artística. Então é esse ponto que eu quero atacar agora, porque ele é muito interessante. Ou seja, é a questão do estilo. Será que a história também não é um tipo de texto que requer um trabalho estilístico? Será que não é importante o historiador desenvolver um bom estilo? Ou seja, será que o historiador não precisa ser, além de cientista, também um bom literato?
Se isso é verdade, que é o que eu acredito, nós deveríamos pensar seriamente, e remonto àquele primeiro problema que eu coloquei. O historiador precisa aprender a escrever de uma maneira interessante, sedutora. Ou seja, isso não afeta a cientificidade do que ele escrever, o fato de ele tomar certas decisões estéticas. Se nós não fizermos isso, vai ocorrer um fenômeno que é muito recorrente nas últimas décadas, sobretudo no Brasil, né? A gente tem historiadores escrevendo sobre assuntos vários e os livros não vendem muito, dos historiadores. Vai a um jornalista que aprendeu muito a escrever bem, escrever com estilo. Esse jornalista lê a obra de alguns historiadores, se embasa, né, no assunto histórico, escreve um livro sobre um tema histórico e todo mundo compra o livro do jornalista. E ele é que vai fazer sucesso, pode até ficar rico vendendo um bom livro de história. O historiador não vai ficar. Por quê? Porque as pessoas, só poucas pessoas vão ler o trabalho dos historiadores. Então, eu diria para vocês, e é uma recomendação às gerações futuras de historiadores, que trabalhassem cada vez mais na qualidade da sua escrita, não tendo medo de assumir uma dimensão estética também, além da dimensão científica, uma dimensão artística no seu texto. Porque nada impede que você escreva um texto cientificamente correto, mas dê a ele uma dimensão de ser também um texto artisticamente interessante, esteticamente interessante, literariamente interessante. Para isso, a gente precisa aprender. Os historiadores de informação, que são vocês, precisam aprender a escrever textos interessantes. Como se aprende isso? Bom, eu estava dizendo, nós não temos nas nossas universidades a matéria, a escrita da história, como eu acho que deveria ter. Geralmente é um professor que abre essa disciplina como optativa. Deveríamos ter. Mas você pode aprender também lendo outros textos de historiadores que se tornaram bons escritores, porque são esses que chegaram até nós. Se você pegar textos historiadores do século XIX, havia uma quantidade gigantesca deles. Todos eles desapareceram no tempo, e você pode chegar lá e encontrar no arquivo e tal, mas não são publicados. Mas alguns são. Alguns historiadores do século XIX, do início do século XX, das décadas anteriores, esses são publicados. Por que que são? Porque eles se tornaram bons escritores. Então você pode aprender com esses historiadores, que se tornaram bons escritores, mas você também pode aprender a escrever essa parte artística, estética, lendo os próprios literatos, os romances, lendo lá o Machado de Assis, o Lima Barreto, o Graciliano Ramos, seja qual forem os autores de suas preferências. Ou seja, ler mesmo obras de literatura vai ensinando como escrever de uma maneira interessante. E eu diria que esse ensinamento ele não é desprezível para os historiadores. É isso que vai fazer a diferença. Eu até vou dizer para vocês, é isso que faz a diferença, porque a gente tinha no século XIX inúmeros bons historiadores, e a gente só tem uns 10 ou 15 que a gente conhece mais, que mencionam nos cursos de história. Por quê? Porque eram bons escritores. Vai acontecer a mesma coisa no século XX. Quantos ao final do século XXI, historiadores do século XX, vão chegar àquele século? Alguns, não todos, essa quantidade gigantesca que nós todos. E quais vão chegar? Vão chegar aqueles que souberem escrever. Então, escreverem de maneira interessante. Os que, além de serem bons historiadores no sentido científico, serão bons escritores no sentido artístico. Então, eu acho fundamental essa questão. A escrita da história precisa ser a escrita do historiador. Tem de ser uma escrita interessante, artisticamente, inclusive aberta a possibilidades experimentais. Eu até posso fazer um comentário e a gente pode daqui a pouco abrir para um debate. A gente tem que aprender certas coisas com a literatura e com outras áreas expressivas, como o cinema. Por exemplo, o tempo. A gente é muito linear quando trabalha com o tempo. Geralmente, os historiadores, eu estou falando em geral, a média do historiador, quando quer contar uma história, vai lá num ponto do passado
e vai progredindo lentamente, progressivamente, de maneira muito linear. É uma maneira de contar uma história, mas é a única? Não. Quando você vai à literatura ou vai ao cinema, você vê inúmeras maneiras de trabalhar o tempo, interessantes, experimentais, inovadoras. Você vê o recurso de um personagem, está avançando a história de um personagem num filme, aí interrompe e aparece ele no passado. Aí tem um bloco, ele no passado, volta ao presente. Ou seja, alternância de tempos. Ou o recurso do cinema de colocar em preto e branco quando é uma lembrança do passado e a cores quando é um tempo normal. Ou duas, uma tela subdividida, aqui uma coisa, aqui a outra. E a literatura também lida com isso. Ela faz idas e vindas, ela lida de maneira criativa e interessante com o tempo. Então eu pergunto, será que não é hora de nós, historiadores, começarmos a nos preocupar com isso e também explorarmos maneiras interessantes de trabalhar com o tempo? Porque o tempo faz parte do nosso métier como historiadores. Nós lidamos com o tempo. Mas será que na hora de expor o tempo, não fazemos isso um pouquinho mecanicamente, linearmente, de uma maneira só, um discurso não na nossa escrita? Outro exemplo de algo que a gente poderia aprender e que a literatura já aprendeu, a polifonia. A polifonia é uma coisa da música. A polifonia na música é quando eu tenho uma mesma música soando, mas tem várias vozes em paralelo, vários instrumentos. Pensem, por exemplo, num quarteto de jazz, onde eu tenho o trompete fazendo soar uma certa melodia, o saxofone uma outra, o baixo outra, o piano uma outra. Esses 4 instrumentos estão tocando ao mesmo tempo, e cada um a sua melodia. Chamamos isso de polifonia. A literatura trouxe para o seu discurso a polifonia já há muito tempo. Um dos mestres da polifonia na literatura, por exemplo, é o Dostoiévski. Machado de Assis também era. E vários outros autores, só estou dando exemplo. O que é a polifonia na literatura? É a possibilidade de você ter vários personagens. Cada personagem tem um protagonismo num certo momento. Ele fala da sua maneira, ele apresenta o seu discurso, ele apresenta as suas hesitações, e não é um narrador amarrando tudo, é o espaço que você dá para que todas essas vozes dos diversos personagens evoluam juntamente. A literatura faz isso. Eu pergunto, nós historiadores não poderíamos fazer uma escrita mais audaciosa também nesse sentido, de dar voz a vários personagens que a gente está trabalhando numa obra historiográfica, mas não é dar essa voz, sempre mediada pela nossa voz e unidirecionando essa música, vamos chamar assim, né? Não, é você deixar que cada personagem fale, colocando-se no lugar dele. Aí depois um outro, e depois um outro, e vai rompendo com personagens no meio disso, como os literatos fazem. Se nós pudermos fazer isso, a gente estaria desenvolvendo uma escrita polifônica. É uma ideia. O que eu estou falando agora da possibilidade de nós melhorarmos artisticamente a nossa escrita. Mas a última questão que eu queria falar, antes de passar para o debate, é sobre... Eu falei com vocês que o texto do historiador é escrito. Aí eu quero abrir um outro flanco para os debates, que é o seguinte: será que, até o momento, o texto do historiador é um livro assinado por um historiador, ou um artigo? Será que nós não podemos também experimentar outras coisas com o mundo digital que se anuncia? Que se anuncia não, que já se instalou, na verdade, né? E, por exemplo, não poderíamos escrever um texto que não fosse mais uniautoral, escrito por um só autor, e imobilizado nas páginas de um livro. Porque quando eu escrevo um livro... Então, por exemplo, eu escrevi esse livro, eu publiquei esse ano. Tá, ele foi publicado, o texto dele já está escrito, não vai mudar mais, porque a editora, inclusive, dá trabalho. Eu não posso chegar lá para a editora, olha, quero mudar na página tal. Posso fazer isso eventualmente, mas geralmente esse livro ficou imobilizado. Mas o mundo digital abre uma nova possibilidade para a escrita do historiador. Como os textos ficam online, a gente poderia começar a produzir mais textos em transformação, textos historiográficos em movimento. Eu dou um exemplo e seria para a gente aplicar na nossa
na nossa área, a história. Tem o exemplo da Wikipédia, amplamente conhecido. O que é a Wikipédia? A Wikipédia, você abre um verbete sobre um assunto qualquer. Não tem um autor. Aquele é coletivo. Se alguma pessoa quiser lá dar sua contribuição àquele verbete, vai lá, entra lá no sistema, faz de uma certa maneira, aquilo vai ser aceito ou não e vai se incorporar. Ou seja, a Wikipédia é um texto coletivo. E qual o outro detalhe? A Wikipédia vai mudando, porque o verbete sobre um assunto como Revolução Francesa, na Wikipédia, que está lá hoje, pode já ter mudado em relação ao que estava há 7 meses atrás, porque talvez tenha sido publicado um novo livro sobre Revolução Francesa e alguém acrescentou um novo trecho. Eu tenho essa ideia de que a gente poderia, no futuro, fazer uma espécie de Wikipédia só de historiadores. Eu chamo de Cliopédia. Clio, a deusa da história, então, uma Cliopédia, no qual não houvesse um só autor, vários historiadores e historiadores de informação, que são os alunos, ou outras pessoas que sejam habilitadas para falar de história e não de maneira vaga, superficial, que é a característica da Wikipédia. Qualquer um pode contribuir, né? Nessa Cliopédia, não. Seria uma contribuição que seria sempre demandada por pessoas ou historiadores, ou alunos de história, ou pessoas que adquiriram um contato com o métier de historiadores. Pode ser um sociólogo, um jurista que tornou-se historiador. E essas pessoas é que mexeriam nessa Cliopédia, e com isso a gente teria textos sobre questões históricas diversas. Vou dar esse exemplo que eu já dei, a Revolução Francesa, por exemplo. Só que seria um texto que não teria uma autoria única. Seria um texto com autoria coletiva. Professor, você está nos ouvindo? Porque travou sua imagem, não estamos te ouvindo. Professor? Voltou. Agora voltou. Perfeito. Perdemos Então, aí os últimos 40 segundos. 40 segundos, perfeito. Eu vi, e eu estava dizendo assim, que a última fronteira para a gente ultrapassar na escrita do historiador é a gente incorporar as possibilidades que são oferecidas pela sociedade digital. A possibilidade de a gente trabalhar com novos tipos de textos historiográficos, onde poderiam desaparecer, por exemplo, a autoria única, o texto imobilizado, poderia ser um texto que fosse se renovando sempre, o texto seria disponibilizado na internet a qualquer hora, ou seja, seria o historiador fazendo a sua escrita nesse novo ambiente virtual. Inclusive, poderiam surgir textos, os próprios textos podem ser disponibilizados virtualmente, como são hoje, né? Quando você vê um PDF ou um texto digitalizado e até fontes históricas digitalizadas. Isso é uma questão, mas poderiam ser feitos textos já com linguagem digital, clicando um texto, aí você tem uma parte em azul onde o usuário clica e já vai para outro texto, escrito um labirinto de textos. O historiador já pode escrever pensando nesse modelo digital, digamos assim. Seria o texto digital por excelência. Texto virtual, digamos assim. Porque uma coisa é o texto normal, que é digitalizado e disponibilizado digitalmente na internet. Texto digitalizado. Outra coisa já é o texto escrito para ser digital. O texto virtual que vale-se dos recursos digitais. Seria uma outra coisa que nós temos que começar a nos utilizarmos como historiadores nessa nova fase da comunicação, que é a possibilidade da sociedade digital mesmo, né? E eu fico pensando até assim, será que no futuro próximo a gente não vai poder fazer um texto que seja uma espécie de ambiente virtual onde tem holografia? O historiador pode projetar holografias de personagens e o usuário entra dentro daquele universo, vai interagindo. Isso seria uma escrita
um novo tipo de escrita do historiador, uma escrita onde ele projeta mundos mesmo, mundos historiográficos para o seu leitor. Então, com isso, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar hoje, né? E a gente pode abrir para o debate, porque são as questões que eu falei com vocês. A escrita da história é uma escrita simultaneamente científica e artística, porque ela lida com os parâmetros normais da ciência, uso de conceitos, metodologia de análise de fontes, argumentação, tudo que ciência tem, mas ela tem que tomar decisões estéticas. Então, você também tem que pensar como literato. Então, uma escrita simultaneamente científica e artística. A necessidade de nós nos prepararmos para isso, enquanto professores e alunos, instituindo nos nossos currículos essas disciplinas, ou quando elas ainda não existirem, os alunos começarem a ler mais literatura para aprender maneiras de lidar de maneira mais interessante com o seu texto. Ou seja, é a possibilidade que o historiador também tem que criar maneiras interessantes de apresentar os resultados da sua pesquisa, não tendo medo de experimentar, de se tornar um literato também, mas sempre ele vai ser um literato que está incorporando uma dimensão artística, mas sem que prejudique a dimensão científica do seu texto. E, finalmente, eu chamei a atenção também, a gente pode discutir isso, como é importante a questão dos conceitos, por causa do fato de que o historiador lida com um texto bidividido entre duas épocas, a sua própria e a época das fontes. E, finalmente, chamei a atenção para o novo mundo digital que nós vamos ter que enfrentar agora, e já estamos enfrentando, e esse mundo pode nos proporcionar novas possibilidades de escrevermos os nossos textos históricos. Bom, eu acho que eu percorri o caminho que eu achei interessante quando me disseram que o tema seria esse, a escrita do historiador. Eu acho que a gente pode abrir agora para colocações de vocês. Pode ser perguntas, mas pode também ser observações. E, sobretudo, eu acho que, de repente, a própria professora Jacira também pode fazer isso, alguma colocação sobre o que eu disse. Agradeço a vocês a oportunidade. Nós é que agradecemos e ficamos muito felizes com essa aula, né, de escrita da história, e eu sou muito encantada com uma expressão que eu ouvi uma vez da professora Mero Del Priori, que ela falou que a gente precisa colocar música no que a gente escreve, né? Então, assim, que a escrita ela deve ser agradável, ela deve ser envolvente, ela deve nos prender. E teve uma ocasião que nós recebemos um desses jornalistas na universidade e que ele é campeão de venda, né? E as pessoas ficaram assim, meio boicotando a fala dele, não quiseram ir, enfim. Aí a gente sentiu assim que existe realmente um ciúme, né? Assim, um despeito, porque assim o historiador, quando você fala, né? O que difere, né? Qual que é a particularidade, qual que é a singularidade de um livro de um historiador? Obviamente que é incrível quando você fala, a gente pega um livro e, obviamente, você vai rapidamente lá, você nem olha a capa nem nada, você vai lá no final e vê em quem ele se ampara, né, para poder escrever aquilo, enfim. Essa é uma característica, né, e eu me sinto muito confortável te ouvindo, porque eu me senti parte desse universo de historiadores também, porque é exatamente isso, né? E quando você fala nesse tom de sugestão, né? E assim, já nessa não é nem ser um visionário mais, mas é exatamente já se colocar, né, num tempo que está aí batendo na nossa porta, que é o uso da internet, enfim, como é que a gente está se encontrando aqui hoje, né, a partir desse recurso. E é interessante porque logo que, no final da década de 90, acho que foi Luciano Figueiredo que escreveu um texto, um artigo, não sei se foi naquele Domínios da História, que ele falava do uso da internet. E naquele momento a gente tinha assim quase que
pavor de pensar que um historiador ia se dobrar a uma busca na internet, né? É como se aquilo ali maculasse a imagem do historiador. E, de repente, isso aí se tornou mais e mais, e aí, 20 anos depois, eu escuto você falando, quem sabe a gente não pode fazer a Clioped. Então, é muito bacana e é assim, oxigena, né, a nossa ideia da escrita da história. E aí você fala uma coisa que eu achei sensacional, que é só quem lê muito é que sabe escrever, com outras palavras, né? Então, assim, quando você sugere bons historiadores, né, pouco lidos, ou alguns literatos importantes, você cita Machado, que eu acho que é maravilhoso, Lima Barreto, então, assim, eu me divirto e eu viajo muito quando eu posso ler essas obras de outras temporalidades, porque elas sempre, né, nos dão dicas, ideias e nos fazem, assim, acho que abastece a nossa criatividade, né? E escrever é isso, né? Escrever, antes de tudo, eu acho que aquela escrita da história dura, truncada, cheia de, sabe, assim, um excesso, obviamente que o rigor científico, em momento algum, ele deve ser abandonado ou sequer arranhado. Mas nada melhor do que te ouvir dizer, né? A gente tem que ler muito para escrever cada vez mais, e aí, pensando na Mel Del Priore, na ideia da música, né, da escrita com essa musicalidade. Enfim, eu achei sensacional, eu gostei muito, eu achei que... e eu queria uma dica de alguma coisa que você fala, filosofia também eu adoro, mas algum bom historiador que a gente poderia, ou algum bom livro, alguma literatura de séculos atrás que a gente poderia ler nesse momento. Seria essa a minha... Eu disse, se for, por exemplo, de um século atrás, já é um século, por exemplo, eu nunca fiz, eu vou recomendar uma coisa que eu nunca consegui ler o livro inteiro, mas já li muitos textos do Brodel. Brodel era um grande escritor, né? Que, inclusive, inovou essa questão das temporalidades, o trabalho com diferentes tempos. O Mediterrâneo, é claro, o Mediterrâneo é um calhamaço, né? Talvez tenham poucas pessoas que já tenham lido o Mediterrâneo inteiro, né? Mas o Brodel é uma indicação, né? É um autor que lê, que ousa criar, ousa entremear temporalidades. Quando eu disse isso, eu estou dando exemplo, por exemplo, Marc Bloch. Você lê Marc Bloch, você vê que é um grande escritor, né? Ele não é só um grande historiador. E quando você vai lá no Ranke, lá no século XIX, você também vê um grande escritor. Ranke, Droysen, ou Gibson no século anterior. Quando você vai a esses grandes historiadores que ficaram, os que chegaram até nós, chegaram por isso. Ou seja, o próprio tempo ele já dá todas as dicas, né? Porque quando você vai para os séculos anteriores, exatamente os que nos chegaram são aqueles que tiveram seus textos interessantes. Porque, às vezes, quando você está estudando um assunto muito específico, você chega lá e desencava um outro historiador antigo. Às vezes a escrita é chata, mas ele é daquele assunto. Tudo bem. Mas aqueles que o tempo disponibilizou, não apenas para nós historiadores, mas para parcela de pessoas que gostam de história, são exatamente aqueles que escreveram bem, né? Então, e a gente tem assim alguns autores, né, mais recentes, com várias predileções, mas eu gosto muito. Eu gosto muito dos historiadores. Eu acho que começaram a tentar muito para escrever bem. Historiadores ligados à escola dos análises, mas também os microhistoriadores, por exemplo, o Ginsburg, né? Eles tratam o texto, inclusive eles pensam a microhistória. Ela tem a microhistória italiana, né? Os autores ligados à microhistória italiana, e o Ginsburg é o mais conhecido deles,
tem o Giovanni Levi, por exemplo, eles são autores que eles têm textos onde eles falam sobre isso, como é importante a escrita e como o modo de escrever pode levar você a veicular certas coisas e não outras. Então você vai também a outros, como Humberto Eco, que na verdade era um linguista, mas um historiador também, de certa maneira, e um romancista, né? Então você vê, e você vai a esses autores e você vê essa lição, né, percorrida. Eu acho que todos esses aí são bons caminhos para você aprender, né, ao escrever da história. E fora os próprios literatos também, né? Dos literatos, quem que você me recomenda, da sua preferência? Por exemplo, se for os estrangeiros, eu recomendo o Dostoiévski, né? O Dostoiévski eu recomendo para essa parte da capacidade dele de fazer a polifonia, né? As várias vozes, deixar que cada personagem fale, tratar cada personagem dentro do seu universo. É um exemplo. O Machado de Assis, que é o Dostoiévski brasileiro, digamos assim, né? Nessa capacidade também, tanto que muitos autores fazem a comparação, examinam mesmo, né? Nas letras, comparativamente o Machado de Assis e o Dostoiévski, no sentido de que é um autor que realizou essa questão da polifonia também um pouco, né? Agora, tem a linguagem direta. Por isso que eu citei também o Lima Barreto. O Lima Barreto já é aquela linguagem direta. Aí vai muito com o estilo de aquela linguagem direta, mas impactante. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Graciliano Ramos, por exemplo. Para mim é um artífice ali da palavra, você lendo ali as frases, como ele continua. Agora, tem o experimentalista. O experimentalista, é claro que aí a gente tem que saber como que vai usar isso na história, mas o experimentalista é o Guimarães Rosa, né? Aquele que ousa criar neologismos, novas palavras. Eu acho que a gente também tem que aprender um pouco com essas ousadias literárias, né? São boas indicações, né? Ótimo. Felizmente, eu vou mexer na minha biblioteca, eu tenho todos. Professor, tem algumas perguntas escritas aqui, ó. Você consegue acompanhar ou você quer que eu leia? Faz assim, Jacira, eu estou vendo aqui, mas aí é que às vezes se mexe a tela. Lê alguma, escolhe alguma e me fala que eu vou respondê-la. Tá, ok. Aqui, a Juliana Soares, a professora Juliana, ela fala: gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa preocupação com a estética na escrita da história. Em alguma medida, essa preocupação contemplaria uma certa ficcionalização dos acontecimentos, tal qual como apresenta Hayden White? Como o senhor avalia essas iniciativas de mesclar ficção e escrita histórica como forma de tornar o texto mais convidativo? Boa pergunta. Então, vamos fazer por pergunta, né? Para ficar. Vou responder a essa pergunta, eu acho bem interessante. Né? Tem uma outra aqui que fala de estética também, que é a do Caio, né? Ele fala, professor, como aplicar essa estética literária, tornando o texto historiador mais prazeroso em textos acadêmicos que são repletos de regras engessadas? Boa pergunta. Perfeito. Essas duas perguntas, elas são interrelacionadas. Ou seja, e elas mostram assim, será que podemos ousar literariamente? Como lidar com isso, já que, como o Caio colocou na última, às vezes é exigido um certo conjunto de regras. Bom, tem duas coisas importantes, né, para a gente pensar sobre isso. Primeiro, se nós podemos lidar livremente, por exemplo, foi citado o Hayden White, né? Às vezes é situada a questão do pós-modernismo. Isso eu acho um ponto importante de colocar assim. O que eu estou propondo não é um aspecto que interaja com a ideia pós-moderna. Não é tornar a história livre, totalmente livre, como se fosse uma obra literária total. Não. A história continua sendo história, porque senão eu vou fazer uma literatura. Eu, pessoalmente, por exemplo,
Eu sou historiador, escrevo textos de história, fui levado a isso, né, dada a minha formação, mas eu, pessoalmente, antes de ser historiador, eu escrevia textos, vocês até podem encontrar na internet aí alguns contos meus, obras literárias, né? E eu ainda pretendo voltar a essa área, né? Ou seja, eu tenho esse lado literário e tenho esse lado de historiador. Mas o que é importante? Quando eu estou fazendo história, eu tenho que deixar claro para o meu leitor que isso é história. Se eu for escrever um romance histórico, poderia ser. Nunca tentei escrever um romance histórico. Eu escrevia muito obras mesmo literárias mesmo. Quando eu escrevo se eu fosse escrever um romance histórico, eu acharia fundamental você anunciar isso para o leitor no primeiro momento. Estou escrevendo um romance histórico, com direito às liberdades estéticas que esse gênero permite. Não estou trabalhando nesse momento como historiador. Quando estamos trabalhando como historiadores, temos que trabalhar como historiadores, mas aí como encaixar isso? Então, o que eu estou dizendo é assim, que lembre-se da primeira momento da minha fala. Eu falei, a história é uma escrita simultaneamente científica e artística. Não pode ocorrer que, se você, naquele momento, está trabalhando como historiador, que você ponha a perder o aspecto científico. Não é isso. É você reconhecer que pode agregar uma dimensão artística interessante, prazerosa, literária, até audaciosa nos seus modos de escrever, mas sem sacrificar a cientificidade do que você está escrevendo. Porque surgiu também toda uma outra área, que às vezes é referida como pós-modernismo, que a ideia é assim, não existe história, ou tudo é uma grande invenção, ou é impossível pegar a história, então pode escrever qualquer coisa. Não é isso que a gente está falando. Né? Então, assim, você pode escrever qualquer coisa, mas aí você tem que anunciar para o seu leitor. Nesse momento, eu não estou sendo historiador. Agora, se você está sendo historiador, você está querendo escrever algo como historiador, isso tem que estar amparado em fontes históricas, numa conceituação, numa discussão. Mas nada disso, numa argumentação adequada, nada disso é afetado pelo simples fato de você trazer uma dimensão estética interessante, prazerosa ao seu texto. É isso que eu sustento. Eu sustento que é possível escrever um texto cientificamente interessante e artisticamente prazeroso também. Essas duas coisas podem estar juntas. Mas quando a gente não pode pender assim para sacrificar a cientificidade e fazer só a coisa artística. Se você for fazer isso, não é que não pode fazer. Você pode, mas nesse momento você vai estar fazendo literatura, outro gênero. E a própria pessoa que é um historiador pode fazer as duas coisas. Num momento ele é historiador, no outro momento ele é um escritor. Como eu falei, eu mesmo gosto de fazer isso, né? Mas eu tenho que deixar claro a cada momento. Aqui eu estou sendo escritor de escrita criativa livre, aqui eu estou sendo historiador. Quando eu estou sendo historiador, eu trago a minha dimensão estética, artística para o meu texto. Mas eu tenho que ter a consciência de que a cada momento eu tenho que estar sinalizando com as fontes, com uma conceituação adequada, como eu falei, não empregando um anacronismo, que é uma coisa que a gente vê às vezes na escrita de jornalistas que não tiveram esse ensinamento, né? O que é um anacronismo, tal, aí emprega tranquilamente na sua escrita um anacronismo que não tem nada a ver do ponto de vista historiográfico. Nós não podemos nos dar o luxo disso. Se a gente está escrevendo como historiadores e somos historiadores de formação, nós temos que escrever de modo cientificamente adequado. Isso é uma coisa, mas de modo artisticamente interessante. Essas duas coisas podem ser integradas. Então, a crítica que faz muito, entrando, que alguém tinha comentado sobre o Hayden White, né? Eu acho que foi um texto muito interessante, trazer a meta-história do Hayden White. Ele chamou a atenção para isso, para essa dimensão literária, narrativa presente na obra dos historiadores. Agora, a outra questão que se fez, aí aproveitou-se isso, esse insight interessante do Hayden White, e também ele foi, por um outro lado, levado para um outro sentido. Pode ser só isso? Não, só ser isso, não. Ou seja, o texto do historiador não pode simplesmente se transformar nessa única dimensão literária. Não. Ou seja, então, eu acho que a gente
tem que lidar com esse outro lado, porque frequentemente às vezes eu sou chamado, né, para fazer algumas palestras sobre esse tema, né? Faço o tema, exponho a minha colocação, como fiz aqui para vocês, né, da importância artística e tudo, né, do texto historiador. Aí as pessoas logo perguntam assim, se eu sou pós-moderno, por exemplo. Aí eu falo assim, não tem nada a ver com pós-moderno, é pelo contrário. O que acontece é que sempre que alguém vai falar sobre a necessidade de beleza do texto histórico, vem alguém para dizer que isso é uma questão pós-moderna, é uma questão que está indo contra a ciência. Não, o que eu estou dizendo é o contrário. Eu estou dizendo que a gente pode preservar o caráter científico da história, mas pode agregar a ele um interesse estético, artístico. Ou seja, tudo que não é o pós-moderno. Porque o pós-moderno ele quer jogar toda a dimensão, o investimento historiográfico só nessa livre criação. Não é isso. A gente sabe que o historiador ele tem que trabalhar dentro desses parâmetros que eu situei inicialmente, sejam parâmetros de fontes, metodologias, parâmetros conceituais, argumentações. Existe uma maneira de argumentar, existem palavras que podem ser usadas no sentido conceitual, sem produzir anacronismo, por exemplo. Se são citadas as fontes, e tem que ser, existe uma metodologia para analisar o discurso das fontes. Isso é a parte científica. A parte literária, artística, é como você vai organizar depois isso de uma maneira que seja interessante. Então, eu acho isso, né? É importante a gente não... Sempre que a gente ouvir uma pessoa sustentar isso, a necessidade de trabalhar o texto, não pensar que essa pessoa está falando porque é um pós-moderno, por exemplo. Porque essa questão foi, durante um tempo, meio... Eu não vou dizer monopolizada, mas foi meio quase monopolizada pelos pós-modernos, exatamente por isso, porque aqueles que defendem a cientificidade da história empurraram essa questão para uma pós-modernidade. Mas não, o que eu estou dizendo assim, não, essa questão é nossa, é dos historiadores científicos. Tornar o seu texto artisticamente interessante, literário, musicalmente interessante, nesse sentido que a professora Jacira citou. Você tem que escrever o seu texto de maneira que ele vá soando como uma música. É um texto científico, mas ele vai soar nos ouvidos das pessoas como algo prazeroso, como algo musical, algo harmônico. Isso que é o nosso desafio, eu acho, né? Conseguir fazer essas duas coisas. Acho que eu respondi bem as duas perguntas. Eu tentei... Pode complementar, Jacira. Eu achei muito interessante a sua resposta. Eu não sei se o Caio e a Juliana já respondeu, já disse aqui que sim, que respondeu bem. A Aí Soares, ela faz a seguinte pergunta: professor, tem alguma obra escrita dessa forma que o senhor nos recomende? Completando a sua resposta aí. Bom, essa é uma boa pergunta. Então... Só um minuto que está falhando, você está com a imagem travada, só um minuto. Na verdade, a Laís pergunta, né, se tem alguma obra escrita dessa forma que o senhor nos recomende. E depois tem uma outra pergunta, tá? Na sequência dessa. Certo. Perfeito. Posso falar essa? Por favor. Então, Laís, o que eu acho uma coisa interessante, porque essa questão que eu estou trazendo, eu posso dizer a você que é uma questão relativamente nova. Você ainda não vê textos, ainda é um projeto meu, depois que eu escrevi alguns textos de teoria e de metodologia, que eu ainda estou um pouco envolvido nisso, eu quero escrever um texto sobre a escrita da história, nesse sentido que eu falei com vocês. Vai ser só sobre isso. Como escrever a história como um texto. Se você olhar bem, você não encontra ainda um livro sobre isso. Vai ser um livro até pioneiro nessa área. Você não encontra ainda isso, né? É uma questão recente. Mas, assim, é uma questão recente, mas que já tem autores que vêm trabalhando com ela nos seus próprios trabalhos. Então, por exemplo, se eu for um autor mais antigo, eu estava citando. O Brodel, ele teve essa ousadia, quase foi uma ousadia literária,
de pensar assim, não, o tempo não é uma coisa única. Eu posso trabalhar com várias temporalidades, a longa duração, a média duração, a curta duração. Fez uma obra explorando 3 diferentes ritmos, o Mediterrâneo. É uma obra grande. Eu não vou dizer que, se eu for recomendar para você para ler esse livro, você vai demorar aí uns 3 anos para ler. Então, mas assim, por outro lado, existem autores. Eu agora vai me falhar o nome. O nome desse autor, o Davis, ele escreveu sobre a Polônia, mas é um exemplo, né? O que ele faz? Ele vai escrevendo assim, ele resolveu escrever sobre a Polônia. O ponto de partida dele é a Polônia do período da Segunda Guerra Mundial, para dar o exemplo do tempo. O que ele fez? Ele começa a fazer uma história de trás para diante. Eu vejo muito isso em filme ou em livro. Eu não tinha visto um historiador. Ele começa a escrever. O primeiro capítulo é a Polônia da Segunda Guerra. O segundo capítulo é a Polônia do momento imediatamente anterior à guerra. Depois, ele vai recuando cada vez mais no tempo, chega lá até o início do século XIX. Ou seja, eu vi isso num filme. Um filme ficou muito interessante. O livro também explora isso. Ou seja, eu estou mostrando que os historiadores estão fazendo experiências. Tem um outro chamado Richard Clark, mas eu não sei se já foi traduzido. É sobre os quilombos nas Guianas. Que ele resolve fazer o seguinte: ele escreve sobre vários personagens, mas ele quer dar uma escrita polifônica. Ele escreve cada fala de personagem, como aquele que representa uma fala de um personagem, digamos, o ponto de vista de um personagem, vamos dizer, ele escreve em Time New Roman. Quando é um ponto de vista de outro personagem pertencente a outra classe, ele escreve em Arial Black. Outro ele escreve em Courrier. Ou seja, diferentes tipos tipográficos. Rolou uma coisa interessante. Então, essas experiências estão sendo feitas. Eu acho que o campo maior para você aprender de onde que está saindo mais experiência, que já estejam traduzidos, são os textos dos microhistoriadores italianos. Por exemplo, o Carlo Ginzburg, o Giovanni Levi, porque a microhistória, ela italiana, que é um grupo de historiadores ligados ali a uma revista, cadernos históricos que saem na Itália e tal, e dialogam muito entre si, e para eles essa é uma questão fundamental. Os diferentes modos de escrever afetam o resultado. Então eu recomendo ler um pouco isso. Vai ler Ginsburg, por exemplo, você vai vendo uma maneira de escrever, um autor que ele privilegia uma certa maneira de escrever. É o mais traduzido, que a gente vai encontrar já traduzido para o português. Porque esses outros casos que eu citei são autores que, se não me falha a percepção, eles não estão traduzidos ainda. Mas o Brodel, sim, está traduzido, mas é como eu falei, o Brodel já é um investimento maior. Mas você pode ter trechos do Fernando Brodel. Como ele trabalha o tempo, que ele trabalha a descrição, ele descreve ambientes, às vezes, né? Então você abre um trechinho lá do Mediterrâneo, que é um livro assim, né? Mas você descreve as ilhas do Mediterrâneo. Aí você lendo, às vezes é um capítulo só. Esse capítulo você pode ler independente da obra. Então, vai lendo alguns trechos do Fernand Braudel, que é o autor francês ligado à segunda geração dos análises, que era um grande escritor e experimentou muito esse tempo. Vai lendo os microhistoriadores italianos, que exploram muito isso. Carlo Ginzburg, o Giovanni Levi, né, autores ligados a essa escola. O Mark Bloch mesmo, para quem gosta de história medieval, você abre lá a sociedade feudal e vê com que leveza que ele vai escrevendo, né? Então é um autor interessante nesse sentido, né? Então a gente tem que ir peneirando e ir localizando os autores que fazem isso. Tem autores já até brasileiros, eu gosto de alguns autores brasileiros da escrita, e também muito ligados a essa microhistória. Por exemplo, o Sidney Chalhoub. Eu acho que ele é um autor interessante, brasileiro, que se preocupa um pouco com esse lado da escrita. Então ele está escrevendo sobre, ele analisa muito processos criminais. Aí ele vai dando uma forma de processo criminal à sua escrita. Ele vai trabalhando com aquele tipo de fonte
mas vai trabalhando como se fosse um investigador, digamos assim, né? Então, é um autor, para citar um brasileiro, que tem trabalhado com essa busca de uma escrita, né, digamos assim. E não é à toa que é um autor brasileiro que também estudou o Machado de Assis, né? Você vê que as ligações vão aparecendo. Ele tem um livro sobre o Machado de Assis. Então, são autores, né, que a gente tem que ir localizando, né, os autores que você sente. Por exemplo, a professora Jacira citou a Mary Del Priore. É uma autora que, nitidamente, ela tem essa preocupação do escrever. Né, do escrever. Ela já se aventurou até para escrever o romance histórico, né, que aí já é uma literatura, né? Mas ela tem obras historiográficas onde você vê essa busca de trazer também uma dimensão literária para a história sem que isso afete a autenticidade. Então, a outra autora que a gente pode citar, para citar brasileiros, né? A gente tem autores tanto fora como aqui dentro do Brasil que dão atenção a isso, né? É questão de ir lendo, né? Você vai lendo, vai se identificando com os autores. Às vezes você lê por obrigação, porque aquele tema é de um autor, você acha árido, tudo bem, você vai ter que ler porque é árido aquele autor. Mas tem outros que a gente vai se encantando com a maneira como aquele autor escreve e percebe que a gente pode aprender com eles não apenas história, mas também escrever historiograficamente de maneira nova e criativa. Sim. O Gabriel, ele está perguntando ali se pode usar o microfone, Jacira. Podemos dizer que sim, né? Gabriel, pode fazer a sua pergunta. Bom, professor, me ouve? Sim, estou ouvindo. Então, meu nome é Gabriel, eu gostei muito da sua apresentação, como sempre, de muita valia e aprendizagem. Eu gostaria de fazer uma questão no sentido, dentro do que você falou, dessa estética, né? Mas mais preocupado muito do momento que nos aflige, no sentido de pensar se essa escrita também, e se os historiadores do século XXI, do século XXII, são historiadores que têm uma responsabilidade maior, no sentido de que eles têm que escrever para alcançar um público que não exerça uma postura como a gente está vendo crescer cada dia mais, parece, né? Esse é o meu modo de ver. É uma postura negacionista, uma postura muito anacrônica. A gente viu essa semana mesmo o ministro da Educação fazendo uma comparação da operação da Polícia Federal com a Noite dos Cristais na Alemanha, né? Enfim, eu gostaria de saber desse ponto de vista, né? Se você enxerga uma responsabilidade também dentro desse texto que tem agora novos suportes, novas possibilidades, novas interações com outros campos de estudo, né? Mas também que não perde aquele caráter nosso do historiador, que eu acho que, independente de qualquer século que a gente esteja falando, a gente sempre vai ter o compromisso com a verdade. Por mais que a gente possa buscar e beber na literatura, na música, na arte, enfim, era mais isso mesmo. Obrigado, viu? Perfeito. Eu achei muito interessante a sua pergunta, Caio, né? Gabriel. Não, Gabriel, recentemente, deixa eu ver se foi o meu último livro. Eu acho que praticamente foi o meu último livro, inclusive eu falei sobre ele na PUC Minas. 6 desafios, né? 6 desafios para a história. É esse livro aqui. Isso. Né? O título do livro é 6 desafios para a historiografia do novo milênio. Por que eu estou lembrando esse livro aqui agora? Eu pensei assim, quais seriam, se eu tivesse que pensar em 6 desafios importantes para a historiografia, quais seriam eles? Um foi esse que eu falei hoje para vocês. É o desafio da criatividade, de que os historiadores precisam desenvolver esse aspecto da criatividade, sem que isso afete a cientificidade do que eles dizem. Esse é um desafio. Mas tem 2 outros desafios que cabem na sua questão, que um eu chamei de responsabilidade social, e outro eu chamei de transferência da criticidade. Os 2 são interligados, de certa maneira, mas são 2 desafios diferentes. O primeiro é o da responsabilidade social. Bom, a responsabilidade social significa que nós temos a obrigação, como historiadores,
de cuidar disso, desses aspectos que às vezes são vilipendiados, a memória, de assegurar também que os vários pontos de vista sejam expostos, de assegurar que a história chegue aos diversos tipos de leitores, de vários grupos sociais diferentes, mas também que a história represente esses vários grupos. E talvez até incorpore, numa certa escrita mais criativa, a possibilidade desses grupos falarem. Nós temos essa responsabilidade, inclusive, de fazer uma história, porque os historiadores do século XX já conquistaram uma responsabilidade social importante. Eles começaram a escrever uma história vista de baixo, ou seja, enquanto os historiadores do século XIX geralmente eram contratados do Estado, e por isso escreviam um pouco uma história das guerras, dos países, ou às vezes até das elites, dos grandes homens, eu não estou com isso desmerecendo toda a historiografia do século XIX, mas eu estou dizendo que essa questão da história vista de baixo foi trazida pela história do século XX. Foi uma grande conquista em termos de responsabilidade social. A história vista de baixo é a história feita pelas classes oprimidas. Precisa continuar a ser feita. Mas eu coloquei nesse desafio a história vista de todos os lados. Essa palavra não existe, mas eu achei interessante cunhar essa expressão. Porque os novos desafios nossos são continuar com a história vista de baixo, mas também entender que a gente, por exemplo, tem que fazer uma história denunciando as questões de violência de gênero, por exemplo. Ou seja, ou o racismo, ou a xenofobia. As opressões não são só as opressões do capitalismo, as opressões sobre a camada trabalhadora. São também. Por isso tem a história vista de baixo. Mas também existem opressões derivadas do patriarcalismo. As opressões, por exemplo, de gênero, ou tem as opressões derivadas de gênero, mas também as opressões derivadas do colonialismo, por exemplo, são o racismo, por exemplo. Países que tiveram a população miscigenada e várias populações diferentes vieram para compor, ou seja, uma questão trazida pela escravidão forçada, no caso do Brasil, por exemplo, o colonialismo constitui a nossa população. E existe o racismo. O racismo é derivado não propriamente do capitalismo. Você pode ter racismo numa classe superior, uma classe dominante, racismo, a xenofobia. Então, essas outras coisas são, ou, por exemplo, o desprezo que está ocorrendo no governo atual pelas comunidades indígenas. Então, esse tipo de opressões, a opressão do outro, eu acho que a gente, historiadores do século XXI, temos a obrigação de estender a nossa responsabilidade social para continuar fazendo a história vista de baixo, mas agregar também uma história vista de todos os lados, e tudo isso se confrontar contra uma história exclusiva, uma história das classes dominantes. Ou seja, a história inclusiva seria toda essa história que abarca a história vista de baixo, a história vista de todos os lados. Fazer isso seria atuar com uma responsabilidade social. Esse é o primeiro desafio. Mas o outro, eu chamei de transferência da criticidade, vem à tona diretamente o que você falou. Eu digo assim, no seguinte desafio, que é o seguinte: nós, historiadores, aprendemos a ler fontes. Quando nós aprendemos a ler fontes, e a gente se beneficiou do trabalho lá dos historiadores do século XIX, que começaram a ler fontes históricas, por exemplo, do Império Romano, mas sem simplesmente acreditar no que a fonte diz. Então, por exemplo, quando a gente cita um Niebuhr, é um historiador do início do século XIX, que fez um trabalho esplêndido de leitura de fontes do antigo Império Romano. Todos os outros embarcavam naquelas fontes, então eram fontes escritas por senadores contra os imperadores. A gente só vê imperador, né, maluco, mal, perverso, mil desqualidades, digamos assim. O Niebuhr, ele começou a pensar assim, não, a gente tem que entender quem escreveu essas fontes. A gente tem que analisar essas fontes nos colocando criticamente. Foram os senadores? Os senadores eram inimigos dos imperadores. Claro que, então, a gente tem que ir decifrando o lugar de produção dessas fontes históricas. Temos que entender quem escreveu essas fontes, esses textos que hoje
usamos como fonte, a que categoria eles pertenciam, que categoria social, que interesses eles representavam, e diante de uma análise crítica é que a gente pode entender e decifrar esse discurso que é trazido pelas fontes. Essa lição todos nós trouxemos. Hoje vocês aprendem isso numa faculdade de História. Como analisar uma fonte, quais as metodologias, como fazer uma análise crítica, decifrando o lugar de produção da fonte, quem era a pessoa, a ideologia. Bom, tudo isso eu estou dizendo para dizer o seguinte, que a gente, como nós historiadores, e vocês historiadores de informação, aprendem o que eu chamo de criticidade das fontes. Vocês aprendem, quando estão diante de um texto, decifrar esse texto. Quem escreveu esse texto? Que ligações essa pessoa tem? Que intertextualidades, ou seja, que diálogo com outros textos ele estabelece? Que classe social que representa? Que interesses econômicos? A gente faz toda essa análise. Nós aprendemos, como historiadores, a sermos críticos, né? O que eu digo com a transferência de criticidade? É o outro desafio que eu queria dizer. Porque aí remete ao nosso tempo. O que acontece? As pessoas foram vendo, né, emissoras de televisão, já desde o golpe, né, contra a presidenta Dilma Rousseff, né? As pessoas vão vendo nas emissoras de televisão informações e vão recebendo acriticamente aquelas informações. E não olham o outro lado. Geralmente, se você for ver bem, as mídias tradicionais e as fake news agora, né, elas sempre mostram um lado só, não mostram os dois lados como deveriam mostrar, né? Sobretudo as mídias tradicionais. Não, mostram um lado só. Ou seja, aquilo é fonte histórica. Mas as pessoas não entendem aquilo como fonte histórica, ou seja, como algo a ser criticado. As pessoas simplesmente pensam naquilo como fonte de informações. Acreditam no que vem na televisão. E pior, atualmente, a pessoa não só acredita no que vê na televisão, acredita no que vê no WhatsApp, sem nenhuma capacidade crítica. Falta muita capacidade crítica ao leitor comum de texto, de jornal, ao espectador comum de televisão, ao usuário de WhatsApp. As pessoas comuns que votaram nesses candidatos que hoje a gente tem aí, não só no Brasil, no mundo inteiro. Ou seja, essa ausência de capacidade crítica que levou a gente a estar nessa situação. Qual o nosso papel como historiadores? Aí é que eu digo que é o nosso desafio para as próximas décadas. Nós temos que transferir criticidade. Já que nós, como historiadores, aprendemos a ser críticos lendo fontes históricas, a gente tem que ensinar história para essas pessoas e tem que mostrar o seguinte: essas notícias da televisão, essas fake news, nada mais são do que as fontes históricas de hoje. No futuro, inclusive, vão ser trabalhadas como fonte histórica para os historiadores do século XXII. Então, nós temos que mostrar às pessoas comuns que elas precisam ser críticas diante do que estão assistindo na televisão, do que estão recebendo no seu WhatsApp, da fake news que está recebendo, do que está recebendo na mídia social, do que está lendo no jornal. Se a gente conseguir ensinar essas pessoas a serem críticas diante do mundo que as cerca e dos textos que eles veem diariamente, se a gente ensinar a mesma capacidade que a gente tem diante de textos e que aprendemos como analisamos as fontes históricas, se dissermos para elas assim, olha, vocês têm que entender que isso aí são pontos de vista, discursos que precisam ser analisados. Exatamente como um historiador analisa um discurso do antigo Império Romano. Discurso que precisa ser decifrado nas suas classes sociais. Esses discursos de agora, século XXI, também são discursos e precisam ser analisados com a mesma capacidade crítica que é requerida dos historiadores para examinar textos antigos. Se a gente conseguir convencer as pessoas a se posicionarem mais criticamente, mas não é só convencer, a gente precisa ensiná-las. Eu chamo a atenção, Gabriel, que não é à toa que nesses momentos de ditadura e de perseguições ou então de tentativas de manipulação, sempre a história tenta-se tirar a história do currículo do ensino médio. Você vê, assim, na época da ditadura militar no Brasil, tentaram tirar a história e transformar em
uma disciplina chamada Organização Social e Política Brasileira e depois Estudos Sociais, ou seja, é tentar tirar fora a história, porque a história ensina a consciência crítica. Não é à toa que o governo Temer, logo depois do golpe, deixou de ser obrigatório, embora todos os que não está sendo aplicado, tem uma forma da lei que diz que um colégio não precisa necessariamente estudar história. Então, o que a gente vê? É muito interessante verificar que a história fica sendo incessantemente descredenciada pelos poderes ditatoriais ou pelos poderes manipulatórios. E também essa ideia, qualquer um pode escrever história? Não, aí que está. Então aí o cara acha que ele pode se pronunciar sobre um problema histórico e de maneira totalmente acrítica. Então, isso ocorre muito exatamente nesses momentos de opressão, de manipulação, de tentativa de conduzir uma massa eleitoral numa certa direção. Não é à toa que os ataques à história enquanto disciplina, e até disciplina mais no nível fundamental ou médio, nos ensinos, não na graduação necessariamente, ocorrem muito nesses períodos de ditadura. Por que ocorre? É um sintoma disso. Porque a melhor coisa que nós, historiadores, podemos fazer para ajudar essa situação a ser revertida e para conscientizar as pessoas é o que eu chamei de transferência de criticidade. Transferir a nossa capacidade de criticar textos para eles, para a pessoa comum. Em vez de ser aplicada essa qualidade de criticar um texto apenas para fontes históricas, a gente tem que mostrar para essas pessoas que essa mesma capacidade tem que ser desenvolvida por eles para criticarem os textos que eles veem diariamente, não acreditarem naquilo. Porque aí surgem os absurdos, né? A gente vai vendo aí coisas assim que numa aula lá, na Rural, em determinado momento, já tinha acabado a aula, mas veio um aluno me perguntar assim, professor, eu estou com uma dúvida. É que estão falando muito isso aí nos WhatsApps. O nazismo é de esquerda? Quer dizer, essa é uma pergunta que eu jamais imaginei que alguém pudesse fazer num curso de graduação. E no período anterior. Então, agora, você vê que o nível de capacidade crítica desse é um ponto tal que a gente começa a ver perguntas absurdas desse tipo. Então, é claro que o nosso papel aí vai ser fundamental, né? Como historiadores, né? De transferir essa criticidade, né? Bom. É assustador, né? O Gabriel, só uma dúvida. Você é da PUC ou da Rural? Ah, sim. É nosso aluno, então. O Gabriel é da onde? Da PUC. Da PUC. Ele é aluno do Eu sexto. confundi com outro Gabriel, porque tem um outro Gabriel que é da Rural, não sei se ele está presente, né? Ah, sim. Tem uma pergunta aqui. O Caio faz a seguinte pergunta: professor, no âmbito da graduação, seria uma boa oportunidade experimentar essa escrita literária, polifônica, em fichamentos, resenhas e resumos? É aquilo, né? Na graduação. Bom, na graduação, vai lá, o professor passou um determinado texto para você e pediu que você faça um fichamento, a resenha e o resumo. Aí você, claro que, quando você está na graduação, você tem que ir fazendo os trabalhos que são demandados pelo professor. Não adianta você chegar lá e se o professor falou, eu quero um resumo técnico, no sentido tradicional, é claro que você vai fazer como ele está pedindo, mesmo porque você está de olho em tirar uma boa nota, digamos assim, né? Claro que, ou seja, aí vai depender, né? Se o professor ele abrir esse espaço para que seja feito isso, é bem interessante, né? Eu ousava fazer. Na minha graduação, eu sempre ousei. Eu me lembro, às vezes, assim, uma vez eu fiz um trabalho que já era uma coisa meio assim, explorando, mas aí a professora reconheceu aquilo e falou, sai um pouco do que eu tinha pedido, mas eu reconheço a criatividade da coisa. Eu sei, sempre que você faz uma coisa criativa, Gabriel, né? Caio, a criatividade tem um preço. Ela tem um benefício e tem um preço. Quando você é criativo,
e aquilo deu certo, você vai colher os frutos disso mais adiante. Se você fizer o feijão com arroz, é mais seguro, digamos assim, mas você não vai obter um destaque maior. Quando você ousa fazer coisas criativas, abre-se uma possibilidade de você se destacar e aprender uma nova coisa e entrar para um novo caminho. Essa é a vantagem. A desvantagem é que, é claro que, do ponto de vista, se você quer tirar uma nota, por exemplo, a nota, é claro que vão tirar melhores notas os alunos que fizerem as coisas mais tradicionais, digamos assim, né? A não ser que do outro lado esteja um professor igualmente criativo. Então, por isso eu estou dizendo, né? A criatividade tem o seu ônus, né? Ela tem o seu benefício e o seu ônus. Eu mesmo, por exemplo, comecei a explorar essas coisas. A música na história. Será que a música não pode fornecer uma linguagem na história? Introduzir umas coisas, acordes e tal. Eu primeiro escrevi uns livros mais tradicionais, né? E a certa altura eu falei, eu acho que já dá para eu fazer isso, para eu introduzir essa criatividade. Talvez, se eu tivesse começado com a criatividade no meu primeiro momento, o editor nem tivesse publicado, mas ele publicou porque era uma coisa mais ou menos esperada. Então, os autores, mesmo os autores que são criativos, eles mesclam as duas coisas, o tradicional e o criativo. Eles vão ser lembrados no futuro pelo criativo, mas eles vão sobreviver no presente pelo tradicional. Então, você saber harmonizar com essas duas coisas. Até uma vez eu li uma análise sobre o Shakespeare, né? Sobre as peças do Shakespeare, que algumas eram extraordinariamente inovadoras, outras eram bem tradicionais. Bom, mas o Shakespeare passou para as décadas seguintes por causa das tradicionais. As muito criativas não foram bem compreendidas na época. Ele passou para as décadas seguintes, se tornou Shakespeare. E para as outras, para o século seguinte, ele já passou por causa das criativas. As tradicionais nem são mais muito encenadas, ou seja, então o ensaísta dizia assim, que ele achava que o Shakespeare fazia isso conscientemente. Ele dosava bem a criatividade e a escrita já consolidada, os modos já consolidados. É essa harmonia entre as duas coisas que vai permitir você sobreviver num mundo que só conhece, enquanto não conhece ainda o novo padrão que você está pensando em introduzir. Então, você trabalha bem dentro desse padrão e já introduz um novo. As duas coisas mescladas vão permitir que, no futuro, talvez você seja lembrado pelo que você trouxe de novo, e não pelo que você fez de antigo. Talvez isso até desapareça. Mas também, para chegar no futuro, você precisa fazer as coisas dentro de algumas regras. Então, a jogada é essa, né? É você sabendo fazer as duas coisas, né? Certo? Interessante também a gente pensar nessa vanguarda, nesse ineditismo. Isso aí essa coisa inovadora é muito bacana, muito, muito rica, né? E assim, ter essa coragem, assim como o Caio sugere, de fazer trabalhos dessa natureza, assim, eu achei bacana essa proposta. E aí, mais ainda, esse toque, né, de professor criativo. É bom pensar que a gente pode ser criativo. Tem uma questão aí do Christian, né, que ele fez logo acima e ela se perdeu entre as outras. É só para a gente encerrar, questão do Christian. Esse medo do historiador se tornar um literato pode ser atribuída aos manuais de Seinobos, quando ele afirmava que a utilização dos recursos, como, por exemplo, as metáforas, tirava a atenção da história e da verdade histórica? Será ainda uma permanência da tradição metodista? Boa pergunta. O Christian é bom. O Christian nos abandonou, mas ele está sempre aí por perto. Mas a questão foi boa. A questão, inclusive, nesse livro que eu citei, Os Desafios, que eu comento essa questão que eu trouxe hoje, uma das questões aí eu fiz um quadrinho que eu digo assim, várias coisas para a gente dialogar com a literatura, né? Então, algumas eu comentei, né? Polifonia, novos modos de tratar com o tempo,
mas uma lá em cima, no quadro, eu dizia assim: o historiador pode usar metáforas, alegorias, figuras, ou ele pode, em outras palavras, eu estou dizendo assim também, o historiador pode ser poético, num certo sentido. É claro que ele não vai escrever uma poesia, né, provavelmente, né, mas ele pode ter uma linguagem poética, metafórica, no seu texto em prosa, que seja científico, mas que não deixe de ser poético, né? Eu acho que sim. E eu acho que sim, existe uma... Eu me lembro, quando eu estava fazendo a dissertação de mestrado, eu fiz na UF, né? Tinha um grupo, né, dos alunos, e eu sempre tinha esse lado de escrever essas coisas, escrever, colocava metáforas, e isso suscitava perguntas. Até aí tinha orientador e fazia umas... E tinha uns alunos, e os alunos perguntavam se podia fazer isso. Eu me lembro até hoje, ficou gravado na minha cabeça, uma colega, ela falando: ô professora, dirigindo a orientadora, né? Eu queria saber se a gente pode fazer isso como o Zé faz. Zé era eu e era o colega dela ainda, né? Fazendo a dissertação de mestrado. Que ele fica fazendo umas metáforas, introduz umas metáforas, umas coisas mais poéticas, pode fazer isso. Quer dizer, ela... Então, era assim, era visto assim, era uma maneira, né, literária, uma preocupação minha que eu tinha, e que algumas pessoas uns ficavam incomodados, outros ficavam encantados, outros ficavam querendo tentar, mas ainda tinham receio, outros se influenciavam e faziam. Então, essa criatividade sempre gera um pouco isso, né? Por que não usar uma metáfora? Aliás, eu acho interessante dar um exemplo aqui sobre isso. Você fala assim, classes sociais, né? Classes sociais. Aí você fala classes sociais superiores, classes sociais inferiores, né? Você faz essa... Eu já estou antecipando. Isso aí é uma metáfora, mas você usa isso como conceito. Centralismo do poder. Na verdade, essas coisas são metáforas, mas são metáforas que se disfarçaram de conceitos e a gente esqueceu que são metáforas. Então, quando eu falo assim, o centralismo do poder, você poderia imaginar uma outra metáfora e pensar o poder não como central e com os seus tentáculos, mas o poder lá em cima, no cume de uma montanha. Você poderia, ou lá debaixo da terra, o poder da terra e a superfície que era... Ou seja, você poderia imaginar outras metáforas para descrever o poder, mas a gente criou essa metáfora do centralismo do poder, ou então a metáfora econômica das classes altas e das classes baixas. São metáforas, mas são metáforas com as quais a gente está tão acostumado que a gente esqueceu que é metáfora. E a gente passa a lidar com isso como conceitos. Classes altas, classe baixa, centralismo democrático, centralismo... Mas, na verdade, são metáforas. Só que são metáforas que já foram aceitas, não só aceitas, foram naturalizadas a tal ponto que a gente não para pensar. São metáforas espaciais. Centralismo, periferia. Classe superior, classe inferior. E muitas outras que eu poderia colocar. Segregação social. Segregação social virou um conceito. Todo mundo sabe o que é uma segregação, segregar um grupo social. Na verdade, esse conceito de segregação social veio da botânica, porque eram organismos que, numa superfície de folha, começam a gerar um territóriozinho na superfície da folha e colonizar, vamos dizer assim, são micróbios, né, micro-organismos, colonizar aquela superfície da folha, e você olha de longe e vê um verdezinho mais claro, você percebe que é uma área segregada do ponto de vista da botânica. Bom, essa palavra foi trazida para o universo conceitual da história e foi incorporada. Hoje a gente fala segregação social sem... A maior parte das pessoas nem sabe, ou nem se lembra, ou nem sabe, né? Que, na verdade, esse conceito foi importado da botânica e veio para a história, e para a sociologia e para a antropologia, e hoje a gente fala segregação social. Ora, esse conceito, ele também é uma metáfora, né? É uma metáfora de que, num determinado ambiente, um grupo é confinado àquele ambiente, passa a ser segregado. Mas a gente esqueceu que é metáfora, entende? Então, por isso que eu digo, se nós não fizermos metáforas,
a gente também está prejudicando a formação de futuros conceitos. Porque se o primeiro historiador ou sociólogo ou antropólogo que trouxe a metáfora da segregação da botânica para a área das ciências humanas, se ele tivesse pensado assim, não vou fazer isso não, porque as pessoas vão dizer que eu estou fazendo uma metáfora, isso é coisa da botânica, não vou trazer isso não. A gente teria perdido esse conceito interessantíssimo que é a segregação social. Então vocês veem, é uma responsabilidade interessante também a que a gente tem. A gente tem que ser criativo, porque algumas coisas vão dar certo, outras não vão, mas as que derem certo podem dar tão certo que até vão se tornar no futuro conceitos e as pessoas até vão esquecer que eram metáforas. Mas elas foram metáforas um dia. Então a gente precisa ter essa capacidade de inovação, de lidar com metáforas. Por que não? E lidar com metáforas dá uma leveza ao nosso texto, faz ele se tornar interessante. Você lê um texto, está aprendendo alguma coisa historicamente, do ponto de vista científico, mas ao mesmo tempo está tendo prazer, está sentindo que passa uma poesia ali, passa uma música, passa uma literatura. Então é isso que eu acho que é um desafio, né? Você fazer um texto, vamos dizer, que tem ao mesmo tempo uma escrita científica e uma dimensão artística. É um desafio, mas é perfeitamente possível. É trabalhar nisso, né? Ok. Ótimo, muito bacana, muito bom. Nós já estamos aí, já são 19 horas, né? Já avançamos além do tempo da aula e também abusamos da sua generosidade. Nós penso que podemos encerrar. Eu vou encerrar a gravação a partir do momento que o senhor se despedir, e aí a gente se mantém em contato. Eu te encaminho o link dessa gravação, tudo bem? Perfeito, Cira. Se você puder, eu queria te agradecer o convite da Juliana e o convite dos professores da PUC Minas, onde eu já estive, né, no ano passado, né? Foi ano passado? Isso, foi? Foi ano passado, 2019. E também já interagi, já teve alguns alunos aí da PUC Minas que também já fizeram um podcast comigo. Sim, sim. Ou seja, então eu estou interagindo muito com vocês aí, né? Então eu agradeço esse convite, agradeço também a possibilidade de ter incorporado os alunos que eu trouxe da outra plataforma que tinham sido inscritos, que são alguns da Universidade Rural e alguns de outras universidades, Unesp, e entraram em contato comigo. Então, a gente conseguiu fazer esse evento aí um pouco interligado. Achei muito interessante isso, sem afetar a proposição original. E é sempre o tema particularmente me interessou muito, né, quando vocês propuseram, porque realmente é uma coisa que a gente está precisando discutir e que eu sempre gosto muito de discutir. Quando me chamam para palestra, geralmente eu proponho temas como esse, né? São temas que se referem à possibilidade da gente mudar a história. Então, eu agradeço a vocês e agradeço a todos que tiveram a paciência de assistir. E se vocês puderem disponibilizar o link, me enviar o link, vai ser interessante, que aí eu vou poder também, talvez, disponibilizar em algum blog, se vocês permitirem, né? Obrigado mais uma vez. Eu me despeço aqui, então. Está me ouvindo? A gente se despede na expectativa que rapidamente a gente se encontre de novo. Muito obrigada a todos.